Cobertura Canaltech SIAB 2016, um oferecimento IBM. SIAB 2016, e a gente sabe que o consumidor está cada vez mais exigente, ele quer serviços mais ágeis, serviços mais simples, isso não é diferente no setor financeiro, é claro. E a gente está aqui com o Eduardo Vilela, que é responsável pela área de consultoria financeira da IBM Brasil, para falar um pouco sobre essa mudança no padrão de consumo e no que o consumidor está procurando, né? Eduardo, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer. Olha, acho que primeiro, antes de falar um pouco sobre como as empresas podem adotar novas formas de experiência do consumidor, melhores formas de experiência do cliente, falar um pouco sobre esse consumidor, como que ele está mudando, o que o consumidor atual ele quer, o que ele busca quando ele interage com uma empresa. Principalmente o cliente que está transitando no mundo digital hoje, ele está buscando diálogo, ele quer ser entendido, ele quer fazer as coisas com agilidade, mas ele quer que sempre, assim, eu estou sempre buscando que ele seja conhecimento que ele coloca à disposição, porque ele sabe que ao ele trafegar na rede, que ele está navegando, ele está deixando rastros. E ele sabe que esse rastro é usado, e esse rastro possa ser então usado de forma inteligente para conhecer ele. Então ele quer, cada vez que a interação que ele faz com o cliente seja mais personalizada, que ela seja entendida pelo cliente, o contexto que ele está, o momento que ele está e que ela seja relevante. Ele não está bloqueado para não receber ou para não trocar informações, mas o que ele quer é que ele seja compreendido, que ele seja reconhecido. Acho que cada vez que esse cliente se sente reconhecido, tem uma troca maior, uma fidelização maior e uma interação maior com o agente financeiro. Então, basicamente, a gente está falando de três elementos aqui, né? O consumidor ele quer ser atendido no momento certo, no contexto certo e ter um atendimento personalizado, né? Isso. A personalização, eu acho que é um ponto básico aí, porque o que acontece? O cliente hoje já espera que o banco, que conhece muitas vezes a história financeira dele, use isso de forma relevante. Mas ele também sabe que ele tem um rastro, que todo mundo tem, que é o uso das redes sociais ou do próprio uso dos canais do banco, já faz com que o banco entenda como é o comportamento dele. Eu posso hoje, no momento em que o cliente está abrindo uma conta, já acessando, através até de permissão dele, a rede social dele, para inferir o tipo de personalidade que ele tem e aí já começar a moldar o perfil, se pode ser mais agressivo, mais conservador. E aí eu quero ter um contexto desde o poder do cliente significa que ele toma muitas vezes a decisão por informações que ele também está empoderado hoje. O poder está muito na mão dele. Significa que ele pode rapidamente trocar. Ele quer poder saber que, igual se eu chego numa loja de um varejista e sei quanto eu quero pagar por uma geladeira, que eu já paguei, já pesquisei na internet e sei quais são as características dos produtos, se esse consumidor hoje ele quiser, ele faz isso muito fácil. Então ele tem que sentir na relação dele com o banco de que ele está sendo atendido por aquilo que faz sentido para ele. A partir do momento que esse diálogo se torna relevante, entende o momento que ele está, entende as características financeiras que ele tem, ele dá essa continuidade a esse diálogo e mantém esse diálogo e isso torna mais fiel essa relação. Uhum. Agora, quando a gente fala do setor financeiro específico, né, a gente tem ouvido muito falar das fintechs que chegam com uma proposta principalmente voltada para a experiência do consumidor, uma boa experiência do cliente, né? O setor financeiro tradicional, bancos, instituições financeiras, eles já estão conscientes disso? Eles estão implementando novas políticas para lidar com esse consumidor? Totalmente, porque todos os bancos estão desenvolvendo muito, ou tentando desenvolver muito rapidamente as suas estratégias digitais. As fintechs, elas têm sido para os bancos, muitas vezes tem algumas que podem ser vistas como ameaças, mas os bancos estão inclusive procurando algumas parcerias para ter mais agilidade. O banco sabe que nesse mundo o que ele precisa é dar respostas rápidas, ele ter uma atuação de que ele possa estar, que é o conceito das fintechs, elas fazem coisas que são ágeis, que elas pensam num conceito, elas atuam pontualmente e elas erram e consertam muito rápido. Os bancos estão tentando repetir esse conceito, tá? No conservadorismo dos bancos, muitas vezes esse termo errar não é muito bem aceito,
Então a gente tem trocado um pouco, vamos aprender rápido, certo? Então assim, faz, age, aprende rápido e realimenta. E as fintechs, às vezes, elas têm sido algumas parcerias. Tem bancos que têm feito garagens de inovação envolvendo startups, envolvendo fintechs, para poder trazer melhores práticas e coisas que ajudem eles a serem mais ágeis. Tudo que hoje facilitar a vida do banco nessa agilidade está sendo bem visto, está sendo bem aceito. Tá? Algumas, mesmo que sejam algumas concorrências, elas podem estar significando alguns atalhos para os bancos. Tá? Então, no conceito de inovação dentro do mundo digital, o banco está vendo que ele precisa dessa agilidade e às vezes está na fintech ou numa startup o atalho para buscar essa aceleração. Agora, as empresas que vêm buscar consultoria através da área da IBM de consultoria, o que elas têm buscado exatamente nessa área de experiência do consumidor? O que a gente tem trabalhado muito com os bancos, a gente ajuda a mapear qual é essa experiência que ele quer entregar para o cliente, por trás dessa experiência, quais são os habilitadores que ele precisa ter, quais são as tecnologias ou as mudanças de processo que habilitam ele a entregar essa experiência. E a gente tem a capacidade de olhar para várias experiências que estão acontecendo, diversas, nesse conceito de pensar grande, agir pontualmente e aprender rápido. A gente ajuda a trazer o que já deu certo, o que já deu errado, traz algumas lições aprendidas, traz alguns aceleradores de uma app ou uma capacidade analítica que já foi desenvolvida e ajuda aquele cliente a acelerar o processo dele. Tá? Então a gente é um catalisador para acelerar também e a entrega dessa experiência, com aceleradores tangíveis de tecnologia e conhecimento sobre questões que já funcionaram ou não funcionaram, e a gente ajuda o banco também a melhorar a capacidade dele de entrega dessa experiência. Eduardo, obrigado pelo papo. Muito obrigado, prazer aí. E eu conversei aqui com o Eduardo Vilela, ele é da consultoria financeira da IBM Brasil. Fique ligado aqui na nossa cobertura da CIAB 2016.